Bom dia! Hoje é dia 27 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 8, versículo 28, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Espírito Santo, for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá começar lendo a introdução do segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, da Bíblia Spurgeon, para a gente ler o nosso devocional da manhã. Circunstância da escrita. O livro de Êxodo não registra quem é seu autor. A referência às ocasiões que Moisés fez um registro dos eventos que ocorreram de que Deus e do o que Deus falou. O livro também contém referência à preservação e transmissão de informações, juntamente com outros 4 livros do Pentateuco. Há muito tempo, o Êxodo vem sendo considerado uma obra de Moisés. Ele pode ter sido escrito Êxodo a qualquer momento dentro de um intervalo de 40 anos, depois que os israelitas terminaram de construir e dedicar o tabernáculo no Monte Sinai. No início de seu segundo ano após a saída do Egito, 1445 a.C., e antes de sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. Êxodo retorna à narrativa do final de Gênesis, que termina com a morte de José em torno de 1805 a.C. Rapidamente, o livro nos leva para 300 anos à frente, para um tempo quando as circunstâncias dos descendentes de Jacó sofreram uma mudança no Egito. Os israelitas estavam servindo como escravos durante a 18ª dinastia do Egito, provavelmente durante o tempo dos faraós Tutemés I e Amenófis II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pelas mãos de Deus através de seu servo líder Moisés. A escravidão dos israelitas terminou em 1446. O livro de Êxodo registra os eventos por ocasião do Êxodo e do primeiro ano dos israelitas no deserto, incluindo o recebimento da lei. A data do Êxodo é objetivo de conservação. Há evidências bíblicas que indicam o ano 1446 a.C. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, dado estabelecido por evidências bíblicas combinadas com a cronologia assíria, chega ao ano 976 a.C. Em Juízes, capítulo 11, versículo 26, Jefeté diz que Israel está vivendo nas regiões da Palestina por 300 anos. Jefeté viveu por volta de 1100 a.C. Portanto, o fim provável da jornada do deserto ocorreu por volta de 1400 a.C. Contribuição para a Bíblia. Êxodo fornece o ponto alto de uma história redentora no Antigo Testamento. Muitos padrões conhecidos de Êxodo recebem atenção, desenvolvimento adicional e cumprimento em outros lugares nas Escrituras, especialmente na obra passada, presente e futura do Senhor Jesus. Essas incluem o resgate da opressão, provisão de sustento, fidelidade de Deus às suas promessas, autorrevelação, conhecimento de Deus a partir de suas ações, presença de Deus, sua glória, esforços necessários para a preservação do conhecimento a respeito dele, uma nova identidade para as pessoas que se baseiam nas ações dele, provisão para adoração, provisão para a vida em comunidade, conexão entre a reputação de Deus e sua relação com um grupo de pessoas, obediência e rebelião, intercessão e concessão de perdão. A estrutura, o Êxodo é considerado uma parte da lei, porém trata-se mais de uma narrativa histórica do que de lei. O livro é estruturado em torno da vida e das viagens de Moisés, entre as narrativas do capítulo 1 ao capítulo 1 ao capítulo 18 e do 32 ao 40, estão o estabelecimento do pacto, dos capítulos 19 ao 24 e das leis relacionadas ao tabernáculo e ao sacerdócio. Spurgeon em Êxodo. A terra de Gozém era frutífera e os israelitas tinham sido muito bem favorecidos pelo rei egípcio. A maior parte deles, portanto, não pensava em deixar aquele país. Eles então resolveram se estabelecer ali permanentemente. A primeira coisa a ser feita era tornar os israelitas ansiosos para sair do Egito. Deus não expulsaria as pessoas para fora do Egito ou as arrastaria em correntes sem um consentimento espontâneo por parte delas. Ele as retirará de lá de modo que saíssem dispostas a marchar com alegria e deleite, estando completamente cansadas do Egito e, portanto, regozijando-se em fugir dali.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Êxodo. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Somente que, saindo, não vades muito longe. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Esta é uma fala astuta dos lábios do grande tirano do Egito, Faraó. Se os pobres escravos israelitas tinham necessidade de sair do Egito, então ele barganhava que eles não fossem muito longe e também para que não escapassem do terror de seu braço e olhar de seus espiões. Seguindo o mesmo padrão, o mundo não ama a não conformidade do inconformismo ou a desistência do desistente. Ela gostaria que fôssemos mais complacentes e não levássemos essas questões tão a sério. A morte para o mundo e a morrer com Cristo são experiências que mentes carnais consideram ridículas, e por esse motivo os mandamentos estabelecidos para tais experiências são negligenciados por quase todos e até mesmo condenados. A sabedoria mundana recomenda o caminho da transigência e fala de moderação. De acordo com essas políticas carnais, a pureza é admitida como sendo muito desejada, mas somente alertados a não sermos precisos demais. A verdade deve ser guiada e é claro, mas o erro não deve ser denunciado severamente, sim, diz o mundo. Faça o possível para ser espiritual, mas não negue a si mesmo um pouco de diversão social, um baile ocasional e uma visita de Natal ao teatro. Que bem traz desprezar algo que está tão na moda e que todo mundo faz? Multidões de professos cedem a ardilhosos confessos para sua ruína eterna. Se quisermos seguir integralmente ao Senhor, precisamos entregar imediatamente no deserto da separação e deixar o Egito do mundo carnal para trás. Devemos deixar suas máximas, seus prazeres, sua religião também, e nos distanciarmos para o lugar onde o Senhor chama seus santificados. Quando a cidade está pegando fogo, nossa casa não pode estar muito longe das chamas. Quando a praga está lá fora, um homem não pode estar muito longe de sua assombração. Quanto mais longe de uma víbora, melhor, e quanto mais longe da conformidade mundana, melhor. A todos os verdadeiros cristãos que soe o chamado da trombeta, retirai-vos do meio deles, separai-vos. E esse é o nosso devocional da manhã, continuando um pouco o que a gente falou ontem no devocional do dia de ontem sobre a gente não ter uma vida dupla, ter uma vida santa em todos os ambientes que nós estivermos. Agora vamos ler a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para a gente ler o nosso devocional da noite. Autor e período da escrita, eventos que antecedem a epístola. Formação e desenvolvimento da igreja em Corinto. Durante sua segunda jornada missionária, o apóstolo Paulo foi à Europa pela primeira vez, por volta de 51 a 54 d.C. Ele também foi para Corinto via Filipos, Tessalônica e Atenas. Ali permaneceu por 18 meses, pois o Senhor disse, porque tem muitas pessoas nessa cidade. Como sempre, Paulo começou seu ministério pregando o evangelho nas sinagogas dos judeus. Muitos chegaram a crer no Senhor Jesus. Porém, quando outros judeus recusaram a mensagem, Paulo se retirou de perto deles e também falou aos gregos. Foi assim que uma grande assembleia de judeus e gregos surgiram nessa cidade com o resultado da atividade do apóstolo. Corinto era uma grande cidade portuária e comercial localizada no istmo ao norte da Grécia e no Peloponeso, com dois portos famosos, Crenqueia e Lecaion. Sua localização central fez de Corinto um centro de comercial, cultura e filosofia, mas também de entretenimento, imoralidade e idolatria. A imoralidade dos coríntios era notória. A Assembleia em Corinto era constituída de judeus e gregos e foi exposta duas maneiras de influenciar o mundo ao seu redor. Em primeiro lugar, porque a maioria se tornou cristã tinha um passado pagão. E em segundo lugar, porque eram continuamente expostos ao seu ambiente maligno. Aprendemos por meio da epístola que a imoralidade sexual da cidade de Corinto havia influenciado parte da igreja. Alguns crentes não viam nada de mal em comer alimentos que haviam sido oferecidos a ídolos. Outros não tiveram problema algum em mesmo entrar no templo de ídolos. Também haviam problemas entre cristãos, o espírito de divisão, levando discussões, irmãos entrando em juízo com irmãos, desordem nas reuniões e, finalmente, a negação da verdade cristã fundamental da ressurreição.
Além de tudo isso, alguns homens se levantaram e tentaram lançar dúvidas acerca da autoridade do apóstolo Paulo. Motivação para a escrita da epístola. Depois de retornar de sua segunda viagem missionária, Paulo iniciou a terceira. Durante essa jornada, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. É provavelmente que tenha sido quando obteve mais detalhes além das mencionadas anteriormente. Aprendendo a ser a primeira epístola aos Coríntios que suas informações foram baseadas em duas fontes. Primeiro, ele ouviu falar dos contendas entre os coríntios por parte da casa de Chloe. Depois, os coríntios escreveram uma carta a Paulo fazendo várias perguntas que o preocuparam. Com base em 1 Coríntios 5, versículo 9, a maioria dos estudiosos no dia de hoje supõe que essa mesma epístola foi precedida por outra carta do apóstolo, que não está mais disponível. Expositores anteriores não pensam assim. A existência da carta é possível, mas não foi comprovada nem é necessária para que se possa compreender essa epístola. É muito provável que o apóstolo se refira à epístola aos Romanos, dizer que eu vos tenho escrito por cartas. Assunto e propósito dos escritos. A autoria do apóstolo Paulo dessa epístola nunca foi questionada. De acordo com o ensino e o estilo, é típica de Paulo. Ele se menciona como autor no início e no fim da epístola. E no capítulo 4, versículo 15, escreve que eu vos gerei pelo Evangelho. Com isso que ele quer dizer que levou os coríntios a uma fé viva em Deus. Isso confirma plenamente os fatos de Atos, como já vimos. Por volta do ano 95 d.C., Clemente de Roma testemunha que Paulo foi o autor da primeira epístola aos Coríntios. Da mesma forma, também fizeram Policarpo, Irineu e Tertuliano. No final de sua estadia de 3 anos em Éfeso, durante sua terceira jornada missionária, por volta de 57 d.C., o apóstolo, relutante, mas guiado pelo Espírito Santo, começou a escrever uma epístola muito séria, extremamente importante para a igreja em Corinto. A primeira e a segunda epístola de Corinto são as únicas no Novo Testamento de a igreja de Deus como tal. Não diz somente a Assembleia, mas a todos os que estão em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Isso enfatiza a importância geral dessa epístola para todos os cristãos que professam permanecer ao Senhor Jesus. Talvez por isso o título Senhor aparece mais vezes na primeira carta aos Coríntios do que em qualquer outra epístola do Novo Testamento, quase 70 vezes. A uniformidade e a fundamentação geral dos ensinamentos do apóstolo são enfatizados em 1 Coríntios 4, versículo 17, capítulo 7, versículo 17 e capítulo 14, versículo 33. A primeira epístola aos Coríntios contém as instruções mais preciosas para as ordens interior e para o comportamento em conjunto das igrejas de Deus, sob a orientação e o poder do Espírito Santo. Por consequência, a responsabilidade dos crentes é repetida várias vezes. Por exemplo, pelas palavras não sabeis. A primeira parte da epístola, os capítulos 1 ao 9, vê a igreja sob o aspecto de um edifício, um templo sagrado para Deus. Nessa casa, a ordem divina deve reinar, e também por isso que a responsabilidade do homem na construção. Na ordem da disciplina da igreja é mencionado aqui. Do capítulo 10 em diante, o assunto principal é a igreja de Deus como corpo de Cristo. A respeito do corpo de Cristo, o pensamento principal é a unidade. Essa unidade não é contrária à diversidade de membros e suas funções, mas mostra uma polaridade viva. Além dos 3 evangelhos sinóticos, apenas 1 Coríntios nos dá instruções detalhadas sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, versículos 16 ao 22, aprendemos a respeito da mesa do Senhor. A sua mesa, os membros de seu corpo expressam comunhão com ele e uns com os outros. Capítulo 11, versículos 23 ao 33, apresenta a ceia do Senhor como partir e o comer do pão e o beber do cálice em lembrança dele. A morte do Senhor é anunciada até que ele venha. Ambas as passagens enfatizam a responsabilidade dos participantes. O capítulo 10 enfatiza o coletivo e o capítulo 11 a responsabilidade pessoal do crente, mas 2 parágrafos precisam de uma menção especial. O capítulo 13 vai ser chamado o Cântico do Amor. Na sabedoria de Deus, ele está muito bem colocado entre as informações sobre os dons espirituais, capítulo 12, e as instruções como viver corretamente tais dons, no capítulo 14. Capítulo 14 menciona os dons de profecia e de falar em línguas. Esse último era um dom superestimado pelos coríntios. O segundo parágrafo é um ensino detalhado sobre a ressurreição no capítulo 15. Ele termina com a revelação do mistério da transformação dos santos vivos no arrebatamento da igreja. Peculiaridades. Relação entre Paulo e a igreja de Corinto. Das 2 epístolas aos Coríntios, os estudiosos modernos reconstituíram
um quadro complicado, mas de maneira uniforme em relação ao apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Lendo 1 Coríntios 5, versículo 9, alguns podem pensar ter a prova que Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. A carta, no entanto, foi perdida e parte da epístola contra a fornicação estaria contida em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, e no capítulo 7, versículo 1. Contudo, essa mesma carta não foi entendida e resultou na epístola mencionada em 1 Coríntios 7, versículo 1. Sobre isso, alguém afirma que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios e depois fez a vista com tristeza, anunciada em 1 Coríntios 4, versículo 19 e capítulo 11, versículo 34 e capítulo 16, versículo 5. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos outra menção a essa visita, ou após isso, supõe-se que Paulo tenha escrito outra epístola com lágrimas, que segundo alguns foi parcialmente preservada em 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13, chamada Epístola de 4 capítulos. Somente depois disso supõe-se que Paulo tenha escrito a segunda epístola aos Coríntios como a Epístola da Reconciliação. Ainda há outra suposição relacionada à teoria que 1 Coríntios 5 não fala da mesma pessoa que 2 Coríntios 2 e 2 Coríntios 7. A pergunta a respeito de Paulo referir a uma epístola anterior ainda não existe, ainda não existente. Não é fácil de responder. No entanto, o Novo Testamento, especialmente a Epístola aos Coríntios, fornecem uma imagem muito mais fácil. Paulo escreveu a primeira epístola com um coração muito carregado, pois sempre tinha em mente os tristes eventos e condições dessa igreja. Paulo pretendia visitá-los uma segunda vez. Todavia, ele sabia de tal visita levaria a sofrimentos e por isso absteve dela por poupar os coríntios. Em vez disso, ele enviou Tito. Após o retorno dele, Paulo escreveu a segunda epístola enquanto estava na Macedônia. Quando Paulo escreveu com angústia e aflição de coração, mencionando sua primeira epístola, ali discorreu, especialmente no capítulo 5, sobre o grave caso de fornicação. Portanto, não é necessário pensar em outra epístola entre as duas existentes. A pessoa mencionada em 2 Coríntios 2 e 7, no capítulo 2 e no capítulo 7, deve ser visto como idêntico ao adultério da primeira epístola. O Espírito Santo não levaria seu inspirado e escritor a introduzir uma nova pessoa até então desconhecida, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo refere aos fatos já conhecidos pelo leitor. Segundo Coríntios 12, capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo 1, Paulo menciona pela terceira vez sua intenção de visitá-los, embora de fato essa tenha sido apenas sua segunda visita. De acordo com Atos 20, versículo 2 e 3, essa visita provavelmente ocorreu durante a estadia de 3 meses de Paulo na Grécia, porque foi durante esse período que Paulo, estando em Corinto, escreveu as cartas, a Epístola aos Romanos. Nela, ele fala de sua próxima jornada a Jerusalém. Também menciona Febe, uma irmã de Crencreia, que era serva na igreja de lá, e seu anfitrião Gaio. Visão geral do conteúdo de envelhece sobre o capítulo 7. 1 Coríntios 7, vida de solteiro e de casado. E esse é a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Algumas pessoas têm a tola noção de que a única forma pela qual podemos viver para Deus é tornando-nos ministros, missionários ou obreiros. Ai de nós! Quando seríamos excluídos de qualquer oportunidade de engrandecer o Altíssimo, se fosse o caso. Amado, não é função, é fervor, não é posição, é graça que nos possibilitará de glorificar a Deus. Certamente Deus é muito glorificado na loja do sapateiro, onde o trabalhador devoto canta sobre o amor do Salvador, enquanto fura o couro. Sim, muito mais glorificado do que em muitos lugares sacerdotais, onde oficiais religiosos desempenham sua deficiência funções. O nome de Jesus é glorificado pelo pobre e iliterado carroceiro quando conduz seu cavalo e bendiz a Deus, ou fala com seu companheiro de labuta na entrada, tanto quanto um ditado popular que, como a Boanerges, referente aos discípulos Tiago e João, significa filho do trovão, que todos os países trovejam o Evangelho. Deus é glorificado ao servirmos a Ele em nossas próprias vocações. Cuidado, caro leitor, para não abandonar o caminho do dever deixando sua ocupação, e fique atento para não desonrar sua profissão de fé. Pense um pouco em si mesmo, mas não pense tão pouco em seu chamado.
Cada negociação lícita pode ser santificada pelo Evangelho num desfecho mais nobre. Leia a Bíblia e descobrirá que as formas mais humildes de trabalho estão relacionadas com ações mais ousadas de fé, ou com pessoas cuja vida foi lustre em santidade. Portanto, não se afaste de sua vocação, seja qual for a posição que Deus lhe deu, ou qualquer que seja o seu trabalho, permaneça nele, a menos que tenha absoluta certeza de que ele o chamou para outra coisa. Que seu primeiro cuidado seja de glorificar a Deus da melhor forma que puder, onde você estiver. Preencha o local onde você está em seu louvor, e ele precisar de você em outro lugar, ele mostrará. Essa noite, deixe de lado missões incômodas e abrace uma disposição pacífica. Então esse é o nosso devocional do dia 27 de junho. Nós vamos sobre a importância da gente ter não deixar o ativismo na igreja nos possuir, não perder tempo com o nosso trabalho, com a nossa família, porque ativismo religioso também é pecado. Esse foi o pecado da igreja de Éfeso. Ela ficou tão focada nas atividades da igreja que ela perdeu o primeiro amor. Então, nós temos uma vida equilibrada. E amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto de sábado. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.